Algum outro vereador tiver alguma outra ideia? O, a parte, Roberto. Vereador João Henrique? Eu vejo até a importância de, no final desse documento, colocar para o prefeito que nas outros lugares que tem feira, que já comece a fazer um estudo, né? Porque amanhã isso daí pode ser um outro problema de novo, em outra rua. Comece a fazer um estudo dos locais que tem para se levar a feira para um local digno, nos bairros que já existe a feira. Eu não sei todos, tá? Mas eu acho que também já no final desse documento já pedir para que se faça um estudo para que viabilize outros locais também em outros bairros. Eu queria deixar claro aqui que nessa reunião que a gente fez com o prefeito, foi falado lá, os vereadores que aqui estão podem confirmar, a mudança da feira, da guardinha, da feira de quarta-feira, voltar para a estação. Os feirantes concordam com isso. Só que nós não tivemos o diretor, nós não tivemos uma pessoa da prefeitura que fosse até lá e nos ajudasse a fazer essa transição. A gente precisa de alguém da prefeitura para fazer essa transição. Os feirantes estão lá esperando desde maio para que isso seja feito. Eu queria também contar com o apoio de vocês para isso. Gente, eu não sei onde pedir mais apoio. Ô, Marta, pela ordem. Vereador Fernando Betti? Inclusive, eu estava presente e confirmo as palavras dela, realmente foi dito isso, e ficou comprometido do diretor do departamento em organizar essa mudança. Agora, eu não sei por que não ocorreu, porque o diretor do departamento se comprometeu dentro da reunião com o prefeito ainda pediu providências dele, né, quanto a isso. É verdade. Em tom alto. Muito alto, né? Ele deixou bem claro. E nada foi feito. Nenhuma providência foi tomada. Eu lamento em dizer isso. Marta, vamos colocar tudo no papel, né? Okay. Melhor. E então vamos fazer mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Eu só queria, Roberto. Vereador Herberson. É só para avisar a Marta, é uma coisa simples. Marta, você veio no lugar certo. Eu agradeço. A Câmara Municipal é a voz da população. Então, acredito com muita simplicidade e carinho, o prefeito vai nos acolher e vai escutar as reivindicações necessárias da população. Mais algum vereador? Deixa eu ver se consigo falar. Tá rouco aqui de novo. Roberta, quando nós estivemos lá no Salão Vermelho, né, ele falou que ia tomar as providências, que ia achar a área, localizar a área. Até na época, essa área, eu falei que era área imprópria para montar a barraca, tudo lá. Não tem condição. Quando você falou que tinha essa área que o bar se desapropriar, fiz um documento e até agora a resposta não recebi. Então, eu acho que esse documento que o Roberto falou aí, nós temos que fazer e pedir essa área, porque não tem outro jeito. Não, nós, infelizmente, a gente não tem. Os moradores ali do DR, da Vila Brasil, eles necessitam dessa feira, de terça-feira. Então, essa feira tem que manter e tem que desapropriar essa área antes de ser loteada. Tá? Eles têm até o meio, parece que tem até um deputado que pode ajudar, né? Mas vocês construíram um barracão lá. Então, nós temos que aproveitar isso, junto com os vereadores aqui, e ver se a gente consegue. As feiras domingo lá, fiz vários documentos, vocês percebeu, até guarda para vocês lá que tirou, e o prefeito prometeu que ia ter câmara, não tem. Estão pedindo guarda de novo, porque está acontecendo, estragando mercadoria, roubando lá. Estão roubando, estão mexendo, estão fazendo, fazendo a festa. A promessa daquele dia era que ele ia resolver isso. Ia colocar câmera, né, de segurança, e na realidade nem isso, as lâmpadas estão terminando de queimar e nós estamos lá. E o espaço de terça da estação lá que ele ia resolver. Mas já faz mais uns 3 meses, já 4 maio, meses. Né? 4 meses, né? Foi em maio, Claudinei. Tá. Mais algum vereador? Vereadora Helenice. Marta, eu gostaria de te informar que eu não fui convidada para essa reunião que você fez com o Vanderlei, mas eu estava a par do problema e sei que ele está fazendo uma negociação com o BACE. Quando o BACE faz um loteamento, qualquer pessoa faz um loteamento, ele tem que dar uma área institucional para o município. Não precisa desapropriar e nem comprar.
Para que Correto. esse loteamento do BACE exista e seja legalizado, ele vai ter que doar ao município um terreno que chama-se área institucional. E área verde. Justo. E o que está sendo trabalhado na aprovação desse loteamento onde você falou, é justamente para que o loteamento doe essa área que é interessante comercialmente para que seja a futura feira daquele local nas terças-feiras. Então, não vai ser preciso nem desapropriar e nem comprar. Com a aprovação do loteamento, está se negociando para que esse terreno venha ser doado ao município para que seja a futura feira. Eu entendo que, no momento, tem esse transtorno devido ao piscinão, tá? Mas eu acho que agora só falta conciliar o melhor local que vocês possam estar indicando para que provisoriamente, porque essa negociação é lenta, é demorada e parece que é preciso ter uma resolução imediata para que vocês não fiquem nessa situação. Então, eu estou à sua disposição, sei que futuramente vocês serão assegurados numa área muito boa e com um projeto de uma feira igual, já estabelecida, igual a que tem no São Benedito. Tá? Obrigada. Marta. Os feirantes agradecem. Obrigada. Marta, nós que agradecemos a sua presença, gostaria que você deixasse a tribuna e já combinasse com a Secretaria da Casa um horário. Já combina um horário já com a Juliana para a gente poder elaborar esse documento. Certo, Ok? a gente vai colocar então, a gente vai trazer alguns feirantes, como aqui tem muitos lá fora que não deu para entrar. Depois do almoço. Depois do almoço, porque antes do almoço Sem não problema, tem como. Marta. Tá, okay. Eu agradeço a todos. Nós aqui agradecemos, obrigada. Marta. Vereador, o Bira ou o Chaves? Agora eu estou perdido aqui. Sou eu, pela ordem. Vereador Bira. Isso. Como está suspenso os trabalhos já, então eu pediria que eu recebi um papel do Chaves, né? E eu gostaria, então, que eu abrisse a palavra para o Chaves e depois para o pessoal dos agentes comunitários que também gostaria de usar a tribuna. Então, eu pediria já para os dois. É uma pessoa, Bira? Isso, a Patrícia. Patrícia, faz favor, eu gostaria de convidar a Patrícia para que adentre ao plenário. Vai primeiro? Deixa eu falar. Patrícia. Boa noite a todos. Eu queria pedir para os senhores vereadores que estão aqui o sobressamento de 30 dias para o projeto das agentes comunitárias. Para a gente poder ter tempo para procurar um advogado, porque de quinta para cá não deu tempo de fazer nada, de se informar direitinho como que vai ser para eles estudar as nossas leis. Patrícia está fazendo um pedido a esta casa. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria. O pedido que a Patrícia faz é em nome de todas. É isso, Patrícia? Em nome de todas. Sobrestamento por 30 dias, é isso? Por 30 dias. Vereador Dr. Chaves. Ele pediu primeiro. Quem? Vereador Tite. Eu não sei se 30 dias, mas eu concordo com o pedido de sobrestamento do projeto. Porque na reunião com o Vanderlei, lá na quinta-feira, o próprio Vanderlei disse: vocês procure um advogado para a discussão do problema. De repente, pode ser que até consigam, na justiça comum, uma liminar. De lá para cá não tive informação nenhuma mais. Segundo, existem algumas dúvidas. E eu, talvez, por falta de ir atrás, hoje à tarde eu procurei tentar saber, existem algumas dúvidas. Por exemplo, os encargos trabalhistas do pessoal será pago pela ASPA?
A ASPA tem recursos para isso? Eu não sei. Nós temos o problema dos 40% de quando você... Fundo de garantia, 50%. Tem recurso para isso? Então, existem algumas dúvidas do projeto. Se o próprio executivo, ele diz que para que elas possam procurar a justiça, eu acho que nós temos que dar essa oportunidade para elas. Muito obrigado. Vereador, doutor... Só um minutinho, doutor. Você entende, Tite, só uma pergunta, o sobrestamento, mas talvez não 30 dias, é isso que eu entendi? A minha preocupação é que você... Não, eu concordo. Se o pessoal concordar com 30 dias, eu não estou aqui falando em particular. O prazo ele teria que ser discutido em virtude de você correr o risco de você inviabilizar, se não tiver jeito que fazer, você inviabiliza todo o processo. Né? Vereador, doutor Chaves. Eu concordo. Roberto, eu concordo com o sobrestamento de 30 dias e em resposta ao interrogado pelo Tite, se a responsabilidade trabalhista fica por conta da contratada. Eu levantei uma jurisprudência de Rondônia e a contratada é responsável pelos direitos trabalhistas. Então, no caso, a ASPA é responsável. Um outro fato interessante é que a emenda constitucional 51 de 2006, ela só vale mediante a existência de concurso público. E aqui em São João, pelo que eu levantei, não teve concurso. Esse concurso não foi realizado pela prefeitura. Esse concurso, ou esse, sei lá, não sei como chamar, né? Processo seletivo foi realizado pela ASPA. Então, essa emenda constitucional 5106, ela não tem valor para essas agentes. Então, eu sou favorável ao sobrestamento e eu acho que nesses 30 dias, elas no direito delas, contratar um advogado e nós, como representantes delas, no caso hoje, procurar uma solução. Apesar que eu vejo que todo esse problema foi gerado pela administração anterior, pelo prefeito Nelson Mancini Nicolau, e em todo respeito à vereadora Helenice, pela vice-prefeita, na época, Helenice. Vereador... Senhor presidente. Vereador Gerson, em seguida vereador Dr. Demir, em seguida vereador Claudinei Damalha. Eu acho que o sobrestamento por 30 dias deve ser pouco. Devemos de 45 dias para que seja analisado de forma mais correta e encontrar formas jurídicas para que possa encontrar uma solução da melhor forma possível para que essas 72 famílias não possam ficar ao relento. Vereador Dr. Ademir. Eu queria responder algumas questões que o Tite formulou. O contrato entre prefeitura e ASPA é diferente do contrato que o Chaves citou. Eu, infelizmente, não estou com o contrato aqui, mas a responsabilidade do pagamento, tá, de toda a multa rescisória é da prefeitura e não da ASPA. Segundo o prefeito, há mais de 3 milhões depositados na ASPA para o pagamento das rescisões. Esse foi o questionamento. Outra coisa, onde que eu vejo que nós podemos ter uma chance jurídica, não só advogados, que o Lupe tem muito mais capacidade técnica para me responder isso, mas eu vejo justamente no que o Chaves cita. Essa emenda constitucional 51, de 14 de fevereiro de 2006, tem uma lei também, a lei 11.350, ela cita processo seletivo público. Ela não cita em nenhum momento concurso público. A própria lei é falha. E é uma lei federal. Então, quando você busca diferenças entre concurso público e processo seletivo, tá? O concurso público exige, sim, uma série de normativas. Tá? O processo seletivo, não. E a própria lei cita processo seletivo e não o concurso público. Então, eu acho que aqui a nossa grande pega, tá? Se realmente é uma lei federal e nós conseguirmos juridicamente provar que todas elas fizeram um processo seletivo público que foi supervisionado pela própria administração, a própria prefeitura, nós vamos conseguir juridicamente passar automaticamente as agentes comunitárias sem a necessidade de concurso. Obrigado. Vereador Claudinei Damalha.
Eu concordo com o que o Demir falou, sou favorável sobre o estamento, porque eu acho que a gente voltar as coisas correndo vão prejudicar os agentes comunitários de saúde. Acho que nós temos que analisar certinho, porque ficou em dúvida a reunião com o prefeito, ele mesmo está em dúvida. Eu acho que se a gente votar essa lei, nós estamos simplesmente pondo 72 famílias na rua. Então eu concordo sobre o estamento para a gente analisar com carinho. Parece que Casa Branca, Pinhal tem uma nova novidade. Nós precisamos saber certinho o que está acontecendo para depois a gente votar. Acho que eu sou favorável sobre o estamento, sou favorável que nós estudamos com carinho antes de resolver assim às pressas. Deixa eu só fazer uma pergunta. O doutor Ademir, 30 dias? Sim. Não, eu estou fazendo essa pergunta porque surgiu, o Gerson pede 45 dias. Então eu quero que cada vereador que pronunciar fala também o que acha o ideal, 30 dias, 45 dias. O Ademir? Qual é a preocupação? Vamos ver agora o lado do prefeito. O que o prefeito alega? A preocupação do prefeito é que há um parecer do Tribunal de Contas que, teoricamente, nós poderíamos perder a verba que vem para os PSFs a qualquer momento. Demir, só que ele não manda a cópia desse prestamento de conta para a gente. Perfeito. Por isso, a necessidade... O que o prefeito disse na reunião foi o seguinte: há necessidade da criação dos 72 cargos para, posteriormente, discutirmos juridicamente, uma vez que esses 72 cargos não existem na Prefeitura Municipal. Eu vou te falar meu nome também, eu sou funcionário do PSF, mas na minha carteira eu não sou funcionário público municipal, eu sou funcionário da ASPA. Como todas as agentes comunitárias são funcionárias da ASPA. Então nós estamos tendo que trazer as 72 agentes comunitárias para o cargo de funcionalismo público municipal. E esses cargos não existem. Então a criação dos cargos, tá, seria apenas para isso. Agora, a minha preocupação é, a partir do momento que você criar o cargo, automaticamente já vai vir o quê? O processo seletivo, o concurso. Então, se nós segurarmos, por enquanto, a criação desses cargos, nós vamos impedir que o processo de concurso seja instalado quase que imediatamente. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo para poder analisar Ademir, e juridicamente ver a possibilidade. Por isso que eu acho que 30 dias seria um prazo razoável. 30 dias. Ademir, sabe por quê? Só um minutinho só. Agentes comunitários que não tem o curso de ensino médio. É outro dado importante. Também. Porque a partir do momento que você faz a prova seletiva, há uma exigência para agente comunitário de saúde que tenha o curso meio ensino médio. Se a gente pedir sobrestamento indeterminado, porque a hora que resolver a gente volta, acabou. Eu gostaria até de... 30 dias, 40 dias. Eu cheguei a discutir isso com o Dr. Lupe. Ô Lupe, com relação a essa emenda 51, quando cita processo seletivo, eu posso utilizar isso como uma arma para nós mantermos as agentes comunitárias, já que elas fizeram o processo seletivo? Boa noite, doutor Ademir. Tudo isso iniciou-se com o parecer do Tribunal de Contas, tá certo? Até hoje, nós não tivemos acesso a esse parecer, né? O jurídico da Prefeitura, que todos sabem é muito capacitado, mandou o projeto primeiro semestre, agora o prefeito mandou um segundo projeto. Veio um parecer do CEPAM, que é contrário ao próprio projeto que está aqui, tá certo? Então, na verdade, eu acho que para a gente ter qualquer parecer seguro, ou ter qualquer decisão, a gente precisa do parecer do Tribunal de Contas, a gente precisa do contrato da ASPA, a gente precisa de todas as informações para efetivamente poder tomar um caminho e até ajudar o Executivo e ajudar vocês, é óbvio. Ninguém quer tirar o emprego, ninguém quer criar um cargo ilegal. Agora, se a gente for fazer uma análise técnica, nós vamos virar à noite, à madrugada falando, e ninguém vai entender nada, porque para você fazer parte da administração pública, você tem que fazer um concurso. Aí vem uma emenda constitucional e diz que é por processo seletivo. Então, a própria emenda constitucional se contradiz com o artigo 37 no seu inciso 2º. A lei federal fala em processo seletivo porque ela está regulamentando a emenda constitucional. Se você não tem uma ação de inconstitucionalidade dessa emenda constitucional, ela está em vigor. Então, o processo seletivo é válido.
Ok? Então nós chamo... Vereador João Henrique, logo em seguida vereador Fernando Betti, depois vereador Helenice e depois vereador Dr. Chaves. Senhor presidente, em primeiro lugar, todo mundo aqui é testemunha que eu sempre estou pedindo este parecer do Tribunal de Contas. Eu acho que tudo começa por aí, como o advogado acabou de dizer. Tudo começa com esse parecer do Tribunal de Contas. Hoje, entrei com requerimento, acho que a maioria dos vereadores assinou, não lembro nem quem assinou, mas acho que a maioria assinou, pedindo esse parecer do Tribunal de Contas. Segundo passo, foi trazido à casa do CEPAM, tá? Um parecer do CEPAM. E lá fala, tá, que a gente teria que seguir o regime adotado pela Prefeitura. Tá? Se eu não me engano, no terceiro, acho que o Betti está com esse papel na mão. Né, no artigo 3º, é isso, né, Beth? É o regime adotado já pela Prefeitura. Se for o regime adotado, não é seletista, ele é estatutário. Então, está errado o projeto também. Terceiro, o pessoal algumas agentes comunitárias procuraram a ASPA pedindo a prova do processo seletivo. Pelo jeito, não tem mais arquivado isso. Sumiram com isso, é o que estão dizendo. Então, quer dizer, é outro problema sério. Como é que elas vão comprovar isso na justiça se não tem esse documento lá arquivado? Então, acho que tem várias coisas erradas. É função pública, é cargo público, é emprego público. O que é que vai ser criado? O que pode, dentro da lei, absorver essas agentes comunitárias? É função, é cargo ou é emprego? O que pode? O que daria o direito para elas entrar? Então, acho que são várias coisas em discussão. Eu acho que esse prazo de 30, 45, se for 60, eu acho que tem que ser um prazo suficiente para que dê tempo delas procurarem um advogado, o advogado ter um parecer, até sentar com o advogado da Câmara, sentar com o advogado da Prefeitura e fazer uma lei aonde, se possível, aproveitar todas, tá? Porque o trabalho delas, por todos os vereadores aqui, não vou falar só no meu nome, mas acho que todos, é reconhecido o trabalho delas, né? Então, e da população também reconhece o trabalho de todos os agentes comunitários. Então, eu acho que a gente tem que dar esse prazo, sim, para que elas procurem os seus direitos. É o mínimo que nós, como vereadores, podemos fazer agora para ajudar elas nesse momento. Muito obrigado. Vereador Fernando Betti. Tendo em vista, citado pelo nosso querido amigo aí, João Henrique, na terceira indicação do parecer do CEPAM, diz aqui, no caso os agentes ocuparão o cargo ou emprego público conforme o regime jurídico adotado pelo município. A lei federal é 11.350 de 2006 e o artigo 8º. Tendo conhecimento do parágrafo único da emenda constitucional 51, tendo conhecimento da lei federal nesse artigo, o projeto em si está todo confuso. Não tem como a gente fazer uma votação de um projeto de lei como este sem as explicações devidas, sem os documentos devidos. Então, eu sou favorável ao pedido de sobrestamento por 30 dias também. Vereadora Helenice. Eu acho que todo mundo que falou aqui presume e resume muito nas questões jurídicas. Cada um se apegando a um artigo, a uma informação. Então, dá para a gente ver claramente que existe uma confusão de entendimento jurídico. Não é uma confusão de entendimento político, mas sim uma confusão de entendimento jurídico e legal. Em questão do sobrestamento que elas pedem, foi compromisso dessa casa que nós faríamos a reunião junto com o prefeito e que nessa reunião elas, agentes comunitárias, determinassem o que gostariam de fazer. Se elas não se sentiram naquela reunião com todas as informações esclarecidas, eu acho que é essa postura que a casa tem que manter. Nós tivemos a postura de que elas direcionariam, naquele momento que fomos para a conversa com o prefeito, um entendimento.
Não houve o entendimento. Elas têm N dúvidas e não foi possível, porque elas levaram até... Eu dei a sugestão, falei, gente, levam um advogado, levaram mais que um advogado, levaram o cara do Sindicato da Saúde, que deu uma contribuição legal, profissional, dentro da reunião, mas mesmo assim elas não estão se achando seguras para tomar uma decisão. Então, acho que cabe a elas continuar o direcionamento. No momento que elas chegarem para nós e falar, olha, tivemos todos os entendimentos jurídicos, legais, concordamos, e elas podem chegar para nós daqui 30 dias e dizer ainda, mediante ao nosso advogado, não concordamos que seja assim. Tá? Vai ser um resultado que elas vão apurar tecnicamente. O prefeito vai ter as suas alegações mediante a questão do Tribunal de Contas. Então, eu acho, e ficou muito claro naquela reunião, e para isso existe o Poder Judiciário, quando a questão fica nessa dificuldade técnica, jurídica, o melhor caminho é buscar o Judiciário. Porque aí o Judiciário determina e que se cumpra a lei. Prefeito querendo ou não, vereador entendendo ou não, cumpra-se a lei. Pronto, elas têm ainda em mãos, não estando satisfeitas, não entendendo, mediante a pesquisa e ao trabalho que elas vão ter com seus advogados e pessoas que vão capacitá-las nesse entendimento. Elas ainda têm o direito de entrarem na justiça. Tá? Então, eu acho que elas determinam, foi esse o nosso compromisso, elas querem sobrestamento, vamos dar o direito delas pesquisarem. E eu acho que é isso que foi o comprometimento da casa quando buscamos a reunião com o prefeito. Vereador Dr. Chaves. Não, Roberto, eu já me posicionei. Eu sou favorável ao sobrestamento e pelo tempo que for necessário. Vereador Odair Perinotto. Perante as dúvidas que encontra no processo aí, projeto, a gente, perante as agentes comunitárias aí, eu não me vejo em condições de votar esse projeto hoje, tá? Porque a gente tem que lutar no máximo possível e todos os recursos possíveis para que a gente mantenha o emprego de vocês. Agora, e mais para a gente também sentir segurança perante vocês, que quando se esgotarem todos os recursos possíveis, e que vocês também se sentem, que a gente seguras também, a gente sentir segurança quanto a vocês, que nós votamos, aprovamos o projeto, porque não tem mais recursos. Então, vocês, para a gente também ficar bem com vocês também, tá? Com a sua posição aí, sou favorável aos 30 dias. Vereador Rui. Se existe alguma possibilidade, menor que seja, temos sim 30, 60 dias, 90, o que for para resolver o problema das meninas. Não sei, só depois. Vereador Heberson. Roberto, essa situação já tem vindo há algum tempo já, essas reivindicações dos agentes, né? E veio o projeto errado para casa, está tentando corrigir, né? E realmente é uma confusão jurídica tudo isso, Helenice. Realmente foi gerado essa confusão por devido à emenda, né? Eu vejo até insuficiente esse prazo se for entrar na justiça. Eu vejo como insuficiente. Mas, mesmo assim, eu acho que essa casa tem que dar uma resposta às agentes, né? Tem que dar resposta. Embora é exclusivamente da responsabilidade do executivo, né? O que está na casa é um projeto de lei para a criação de cargos, né? Então, legalmente, se for ver isso dentro da comissão, o que nós estaríamos votando é a criação de cargos. Em nenhum momento está falando em desemprego, né? É uma questão realmente política, né? Que nós temos que observar que a tendência natural seria eles
serem dispensados, né? Mas nós não vamos correr risco de maneira alguma para vocês, né? Você pode ter certeza que esta casa, pelo que todo mundo aqui está ligando, querem preservar e garantir o emprego de vocês, né? Isso é certeza. Então, eu também, o Roberto e a casa e as agentes, vocês podem contar comigo sobre o sobrestamento por tempo necessário, né? E enquanto a gente não tiver a certeza absoluta daquilo que a gente estiver votando, eu acredito que nós não vamos ter como votar. Então, vocês podem contar comigo sobre o sobrestamento necessário, o tempo necessário. Inclusive, hoje à tarde, por essas dúvidas todas, eu liguei no departamento jurídico do Executivo para tentar falar com a diretora, mas ela está em férias, né? E ali me passaram a pessoa responsável no lugar dela, porque eu falei assim, realmente, qual é o parecer do Executivo em relação aos agentes? Eu quero saber de vocês, escutar de vocês, né? Ele falou, Heberson, nós ainda entendemos, isso é a posição jurídica do Poder Executivo, nós entendemos que não há mais o que fazer. Foi essa a posição que eu recebi. Por quê? Porque a gente entende e nós não podemos correr risco por causa do Tribunal de Contas. Porém, eles deixaram bem aberto, a princípio, que o sindicato Sim Saúde, que é o sindicato de vocês, eles vão ter uma reunião agora, quarta-feira. Não sei se vocês estão sabendo, né? Eu vou querer participar também, né? E, inclusive, eles vão levar algo ou algum documento jurídico que comprove que vocês têm a possibilidade de permanecer dentro do executivo. Dentro da saúde. E o prefeito poderia contratar vocês. Então, eu vou querer ver esse documento e vou acompanhar o sindicato de vocês para poder trazer para casa, com toda certeza, na próxima semana, né? O que foi feito dessa reunião. E tá todos convidados, né? E todos os vereadores eu acho que devem participar também. Não sei ainda o horário, mas eu peço à casa que depois que informe o horário que vai dessa... Ah, você já tem. Para poder avisar a todos os vereadores para comparecerem, para a gente escutar também do sindicato de vocês, né? Então, vocês podem contar comigo em relação ao sobrestamento do Gerson e por tempo determinado. Por mim, 45 dias. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Deixa eu fazer... Com relação a esse assunto, mais algum vereador? Eu fazer uma pergunta. Algum vereador é contra o sobrestamento? Então, na hora que eu abrir a ordem do dia, na hora que nós formos analisar os projetos, a hora que eu estiver em deliberação esse projeto, eu quero deixar bem claro que não foi um vereador que está pedindo o sobrestamento, será toda a casa, tá ok? Ok? Tá certo. Patrícia, mais alguma coisa? Eu só queria lembrar que a nossa prova foi feita na FAI, Departamento de Saúde também, então a gente teve coligação com eles. Não foi assim a ASPA que fez a prova, foi o Departamento de Saúde. Certo. Tá ok. Patrícia. Muito obrigada, gente, pela Tá atenção. ok. Nós é que agradecemos, Patrícia. Está suspenso. Agora, senhor presidente. Vereador Bira. Eu tinha pedido para o pessoal da ASP e agora o Chaves. Desculpa, Bira, é o mesmo assunto? Ah, tá Não. ok, tá ok. Vereador Dr. Chaves. Bom, boa noite. Microfone. Boa noite. Hoje eu fiz, apesar de eu não fazer mais parte da CPI, hoje eu fiz uma notificação aos membros da CPI para que averiguasse um fato que está ocorrendo em São João da Boa Vista com relação a pacientes internados pelo SUS. Esses pacientes têm as suas autorização de internação hospitalar, AIH,
autorizadas pelo Departamento de Saúde para realizar um determinado procedimento. Porém, esses pacientes são encaminhados até a Santa Casa local e na Santa Casa esses pacientes são submetidos a outro procedimento. Por exemplo, o paciente tem uma autorização do Departamento de Saúde para operar vesícula. Ele chega até a Santa Casa e faz uma cirurgia de obesidade mórbida. Isso, se realmente confirmado e será confirmado, é um fato grave, é um fato que envolve fraude, é um fato que envolve mutilação de órgãos e, no meu entendimento, é um fato que envolve o Departamento de Saúde, que foi conivente, pois assinou todas as EHs e sabia do ocorrido, envolve mesa administrativa e provedoria da Santa Casa, que também era ciente e não tomou medida preventiva nem punitiva nenhuma, envolve médico que praticou o ato, enfim, é um fato grave que deve ser apurado. Com relação a nomes de pacientes envolvidos, de profissionais envolvidos, eu prefiro manter o sigilo no momento, devido à gravidade do fato, mas desde que, convocado pela CPI, apresentarei todos os documentos necessários para a apuração e para a confirmação do que eu estou narrando. Esses fatos ocorreram em São João da Boa Vista e essa cirurgia, inclusive, não pode ser realizada pelo SUS em nossa cidade. E o que eu vejo de mais grave é que todas foram autorizadas pelo Departamento Municipal de Saúde da época. É só, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta. Vereador Cláudio. Chaves, você tem ideia de há quanto tempo isso vem acontecendo? Eu tenho ideia, eu tenho nomes, mas como eu citei, eu prefiro manter o sigilo. Tá. Vamos pedir então aos membros da CPI que convoque então o Dr. Chaves para dar mais esclarecimentos para a gente. Obrigado. Eu estou à disposição, é só convocar, apresentarei nomes de pacientes, nomes de médicos e o principal, né? Eu acho que quem tem que ser ouvido foi quem assinou todas essas autorizações. Tudo isso foi autorizado pelo Departamento Municipal de Saúde, que está diretamente ligado à Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Então, o problema começa no departamento, na prefeitura, passa por ordem médica e termina pela ordem administrativa do hospital. Todo mundo sabe desse ciclo, todo mundo tem conhecimento, só que ninguém tomou providência. Pela ordem. Chaves, qual o período que ocorreu isso? Então, Beth, eu prefiro manter o sigilo e passo para vocês. Ok. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria que deixasse essa sessão gravada na íntegra, de ponta a ponta. Está suspenso, tem que pedir para reabrir. Vamos votar já então. Vai assinar. O Heberson, só uma curiosidade, qual sessão é essa que é para manter gravada? A de hoje? Reabertos os trabalhos, solicito
ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Tá. Isso pega. Som. Senhor presidente, estão presentes os vereadores. Alô. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 22ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de agosto de 2013. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 22ª sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2013. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Requerimento de urgência especial número 14, projeto de resolução número 13 da mesa, dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal de São João da Boa Vista para o exercício de 2014. Pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Lido o requerimento de urgência especial número 14/2013, coloco em deliberação, em discussão, aprovado, que se dê urgência ao referido documento. Projeto de resolução número 13 da mesa dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal de São João da Boa Vista para o exercício de 2014. Analisando o referido documento, somos de parecer favorável à sua aprovação. Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Lidos os pareceres, coloco em deliberação o projeto de resolução número 13/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de resolução número 13/2013. O vereador Heberson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de resolução número 13/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Moção 59, vereador Fernando Betti, encaminha repúdio à Comissão de Justiça do Congresso Nacional contra o fechamento das APAES. O parecer da Comissão de Justiça, favorável. Lido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação a moção número 59/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única a moção número 59/2013, a Secretaria da Casa para as devidas providências. Projeto de lei número 83 do Executivo cria o emprego de agente comunitário de saúde e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável, majoritário. Finanças e Orçamento, parecer favorável, majoritário. E Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, parecer favorável, majoritário. Lido os pareceres todos favoráveis, eu coloco em deliberação, e uma vez que nós já discutimos esse assunto na hora que a sessão estava suspensa, esse projeto estará sendo sobrestado por 30 dias a pedido de todos os vereadores desta casa. Ô, Roberto, Vereadora Helenice? eu gostaria só de colocar um parecer, que eu estou meio preocupada com essa posição. Não sei se pediríamos para o jurídico da casa
estudar o que pode acontecer se o Tribunal de Contas entender que tem que ser por concurso, quais seriam as sanções que ele poderia estar exercendo sobre o nosso executivo, e se teríamos esses 30 dias. Não sei se eu estou sendo clara, eu tenho um pouco de medo do Tribunal de Contas tomar uma atitude, assim, amanhã nós temos, o executivo não pode mais ter as agentes da forma que está. E aí pedir que o executivo tome uma atitude rápida, e quais seriam as sanções que sofreria o município. Eu não sei se seria glosadas contas, convênios. Existe aí um prazo que eu não sei qual é, por isso eu gostaria que nós todos tivéssemos o entendimento, porque muitas vezes, a hora que o Heberson colocou e o doutor Ademir colocou, aprovarmos os cargos não significa necessariamente que elas não teriam o direito de ir atrás do advogado, de ver qual a posição que melhor convém. Tá? Eu coloco até na responsabilidade de todos nós, com um pouco de preocupação. Será que nós não seríamos, entre aspas, né, faltaríamos com a responsabilidade perante ao município de algumas sanções que o executivo possa vir a sofrer se não resolvermos isso num prazo hábil? Gostaria só de deixar por esse lado, porque eu vi todas as posições em detrimento das agentes e nenhuma posição preocupada no que isso pode refletir diante do Tribunal de Contas com o município. Então, eu gostaria, eu não tenho essas informações, não conheço legalmente, sugerir que a Casa possa nos informar desse outro lado, o que sofreria o município caso o Tribunal de Contas venha exigir que isso se realize e não pode ficar como está. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, né? Eu entendi a preocupação da vereadora, mas nesse exato momento o projeto está em deliberação. Tá, ele entrou em votação. Eu não estou contra a deliberação do projeto. Eu só aproveitei para que a gente reflita um pouco mais e peça ajuda. Não, mas está certo, está falando em deliberação. Quem que ia falar? O Claudinei? O vereador Herbert, em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Helenice, eu acabei de pensar, eu fiz uma pergunta para o Dr. Lupe agora, quando as agentes estavam aqui, sobre o prazo do sobrestamento, se existe uma possibilidade do autor do pedido do sobrestamento pedir antecipação. Não existe previsão legal. Então, eu vou sugerir à Casa, eu vou entrar com um projeto de resolução hoje mesmo, a solicitação, que possa o autor do projeto pedir antecipação. E aí eu dependo de toda a Casa para aprovação e fica a critério. Se o autor do projeto entender conveniente, não pode isso? Seria, então... deliberação, senhor presidente? Eu acho que seria mais fácil, então, para que não crie essa bagunça, que a gente sobrestasse por uma semana e que se não deu certo, sobrestasse a semana que vem de novo. Não, eu entendo, Bira, não, tá ok. É uma sugestão também, né? Mas eu entendo assim, para não corrermos esse risco, então, o sobrestamento não seria um pedido da Casa. A gente escolhe um vereador, esse vereador pede o sobrestamento e ele mesmo pode pedir a antecipação. Né? Vereador Dr. Chaves. Deliberação. Roberto. Não, está em deliberação. Vereador Dr. Chaves. Roberto. Dr. Chaves. Heberson, me dá uma informação, por gentileza. No projeto do Executivo, existe prazo? Não, sim, mas não tem, eles não puseram prazo. Oi, vereador, desculpa. Heberson, no projeto do Executivo, ele estipula prazo? Se ele não estipula prazo, é porque o prazo dele é indeterminado. Subentende-se que o prazo dele é indeterminado. Existe um procedimento chamado requerimento de urgência. Ele pede esse requerimento em urgência. São 45 dias, isso em análise. Né? Não, então, já foi analisado, de certa forma, e a gente mandou para o plenário, da qual faz a votação. Mas tudo bem, mas assim, eu acho que nós assumimos, mediante a presença das agentes, o compromisso de ser 30 dias.
No momento, elas não estão aqui. Então, acho que nós precisamos respeitar o que nós assumimos e cumprir o que foi tratado com elas. Perfeito. Eu vejo só, vereador, o requerimento, quando manda para casa, é 45 dias total. Ok. Só um minutinho. Suspenda os trabalhos regimentalmente por 10 minutos. A deliberação não pode ter... Agora sim, tudo está suspenso. Então, Chaves, então está na casa 45, tem que ser votado em 45 dias. Isso é regimental. Quando existe alguma dúvida, esse prazo se estende. Foi o que está acontecendo. Foi posto em deliberação, né? Agora pode ser votado ou não. Sim, mas eu acho assim, nós assumimos um compromisso com a presença das agentes. Eu acho que nós precisamos honrar o nosso compromisso. Concordo. Eu só dei uma sugestão, Chaves. Todos os vereadores... Eu concordo com o Chaves também. Saiu daqui eu continuo com o meu posicionamento de sobrestado por 30 dias. O meu posicionamento é de sobrestamento. Põe para 30 dias. Põe votação e pronto. Vamos terminar isso. Para falar, porque eu que levei a polêmica, ninguém está pedindo que a gente faça ou diminua o sobrestamento ou que a gente não cumpra o que a gente falou com elas. Nós estamos, só o que eu sugeri não é diminuir nada e nem fazer o que foi acordado com elas. É uma questão de responsabilidade nossa para que a gente fique amparados caso a gente tenha que no meio do caminho... Caso a gente tenha, no meio do caminho, que tomar uma decisão, gente. Nós não podemos deixar o município refém também. É sobre uma questão nossa. Eu acho que o sobrestamento está em votação, é 30 dias, ponto. Pela ordem. Eu vejo que se existiria tanta pressa do Executivo, nós teríamos que estar com todos os documentos aqui para já ter analisado esse projeto. Na verdade, nós não estamos com todos esses documentos e nenhum processo montado para cada vereador analisar esse projeto. Então, ao meu ver, nós demos a palavra de 30 dias de sobrestado. Eu estou aqui me posicionando em 30 dias de sobrestado. E se for qualquer coisa ao contrário disso, eu me retiro do plenário. Senhor presidente, pela palavra. Vereador Gerson. Poderia ser mais prático sem gerar polêmica, né? Por isso que toda a parte política que entra em descredibilidade. Sempre gerar polêmica. A discussão devia ter sido feita antes isso aí. Nós estamos aqui para votar os 30 dias, vamos votar os 30 dias. Se não for votar os 30 dias, eu também saio do plenário também. Eu só gostaria de dar uma opiniãozinha, já que está suspensa a sessão. Primeiro, é claro que vamos respeitar. Moacir, está desligado do Tite. Está desligado o microfone do Tite. Combinado com as agentes. Segundo, eu entendo que o projeto ele está em tramitação a hora que você pede sobrestamento, que faz parte da legislação. Então, o Tribunal de Contas vai respeitar, meu modo de entender, respeitar a posição da Câmara Municipal como um órgão autônomo e vai respeitar o prefeito municipal executivo que está tomando as providências cabíveis, que é mandar o projeto para a Câmara Municipal. Então eu entendo que é uma defesa tranquila se vier a acontecer isso. E acredito que essa tramitação não ultrapassa esses 30 dias, porque pode resolver. Queria aqui, acho que a ideia do vereador Herberson Menezes ela é boa, se tiver condições legais de fazer, porque é mais uma dúvida que nós vamos tirar e resolve o problema. Mas eu entendo que as tramitações que o Tribunal de Contas exigiu do Executivo, ele não deu prazo, pelo que eu entendi. Ele pediu para que o prefeito tome a providência, está sendo tomadas as providências. E a Câmara, como autonomia que ela tem, ela está discutindo o projeto do Executivo. Eu gostaria, Tite, obrigado pela sua compreensão, tá? Eu acho que é isso aí que eu quis, talvez, falar, para que a gente vote também na responsabilidade do município e não simplesmente na responsabilidade das agentes comunitárias, tá? A questão das questões políticas, eu não vou entrar nesse mérito, que eu já falei aqui, meu posicionamento, sempre que possível, eu vou colocar, independente do entendimento dos vereadores. Eu tenho aqui que ter o meu entendimento, a minha seriedade com toda a população e não necessariamente com uma classe. A minha preocupação foi só essa, e não comigo só, não, com todos nós, para que a gente não possa estar fazendo um ato de irresponsabilidade, justamente em cima do que o Tite falou e o que o doutor Ademir muito bem colocou. Agora, se eu não falei isso antes, porque agora me caiu a ficha, eu tenho o direito de pensar,
Eu tenho o direito de repensar e tentar ajudar o máximo possível para que a gente erre o menos possível. Não sou eu não de errar, que a casa toda, eu tenho preocupação com a casa. Então, quantas vezes eu achar necessário colocar o meu ponto de vista, eu o farei, porque eu entendo que seja para produzir, para que a nossa casa tenha tranquilidade de estar votando, independente de segmentos. É só essa a minha preocupação. Ô, Roberto, só para deixar claro, eu vou votar no sobrestamento, e isso daí é sem dúvida alguma. Viu, Chaves? Nós estamos juntos, isso daí vai muito tempo, pelo contrário, eu queria até 45 dias. Né? Agora, a questão que surgiu é para todos. De repente, como não há previsão, é uma maneira da gente tentar solucionar um problema futuro, não a questão das agentes. E se de repente, vamos colocar que chega um acordo entre as agentes e o próprio executivo, né? Quer dizer, foi solucionado o problema? A gente pode até antecipar. É uma sugestão só, fica a casa, eu vou apresentar amanhã, fica a casa consciente que queira votar ou não. Né? É só isso. Pessoal, mais uma pergunta. Eu vou reabrir os trabalhos. Está em deliberação. Deliberação que deliberação? Não, está suspenso. Ô Lupe, você teria condições de responder para a gente se for sobrestado para 30 dias, se não vai perder o prazo? Não, sem o parecer do Tribunal de Contas, não tem. Eu posso até, tendo visto o pedido da vereadora Helenice, entrar em contato com o jurídico da Prefeitura para me inteirar mais, saber o que eles estão exigindo. Não, o prazo de votação da casa aqui, porque já faz tempo que esse projeto está na casa. Não, então, faz um tempo, o sobrestamento pode. Pode? Tá? O parágrafo 3º do artigo 199. Tá? Dentro do período de aprovação, você vai estar fazendo apenas o adiamento. Passando o prazo é sobrestamento. Então, ele vai estar sobrestando. Tá? Aí estou falando aqui com a mesa, todos os vereadores podem participar, é óbvio. A gente incluir um parágrafo 4º nesse artigo 199 e, então, num caso especial como esse, o autor do pedido de sobrestamento poderia colocar em deliberação a retirada antes dos 30 dias, que não há previsão no regimento, ok? Já estou rascunhando aqui, tá? Estarei reabrindo os trabalhos. O que está em deliberação é o sobrestamento de 30 dias. Algum vereador tem algum outro tipo, porque daí se tiver alguma outra sugestão, eu delibero as duas sugestões. 30 dias, tudo ok? Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Dando continuidade à leitura dos documentos, estava em deliberação o projeto de lei do Executivo número 83/2013. E a pedido de toda a casa, ele será sobrestado por 30 dias. Ok? Projeto de lei do Legislativo número 67, de autoria do vereador Zé Cláudio Ferreira, declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Assistência... Só um minutinho, tem 48 agora. Tudo bem. Projeto de lei do Legislativo número 48, João Henrique, dispõe sobre a regulamentação do bairro Parque das Nações, declarando de área mista, residencial e comercial e da outras providências. Em deliberação, senhor presidente. Eu queria falar... João, os pareceres favoráveis? O parecer da Comissão de Justiça e Redação... Favorável. Parecer...
A comissão de obras, parecer contrário. Lidos os pareceres, eu coloco em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador João Henrique. Quando eu coloquei esse projeto na casa, eu tive a informação, como eu expliquei agora há pouco, que seria feito uma pesquisa no bairro com estagiários, como era feito antigamente. E também que encaminhado ao CMU para ver se esse projeto é legal ou não. Então eu peço que seja feito essa tramitação, porque foi nesse sentido que a casa me informou que seria feito. Seria feita uma pesquisa no bairro e também que seria encaminhado ao CMU. Então eu quero que esse projeto faça esse trâmite para que as pessoas de lá possam opinar. E porque era feito desse jeito, eu espero que seja feito desse jeito também. Então eu peço que encaminhe ao CMU e seja feito essa pesquisa com os estagiários como era feito antes. E se não for de agrado da população, que seja parado no CMU. Agora, se for o que eles querem... Não vou tirar de pauta. Eu quero que encaminhe ao CMU e que se faça como a casa me informou que seria feito. Seria feita uma pesquisa no bairro, foi por isso que eu coloquei o projeto. Então eu quero que encaminhe a esses antes da votação. Então, o pedido de deliberação do João Henrique, em deliberação, vereador Fernando Betti. Então, Fernando, só o seu pedido é que no caso ele vai ser retirado da pauta e que seja encaminhado ao CMU. É isso. Fernando Betti, deliberação. Não, eu queria fazer essa pergunta, se ele iria ser caminhado em forma de requerimento. Em forma de projeto de lei mesmo. Em forma de projeto, mesmo encaminhar, porque foi a informação que eu tive aqui na casa, quando eu fiz o projeto, que seria feita essa pesquisa com os moradores e seria encaminhado ao CMU para ver toda a regularidade do projeto. Então, por isso que eu peço que siga esse trâmite, para que amanhã ou depois todo mundo possa se opinar no bairro também e ver se isso é o que eles querem. Porque até aqui nós temos várias pessoas que moram lá. Então, ver se é isso que a população quer mesmo, e até para fazer justiça. Eu estava comentando fora aqui, foi aberta uma casa de bateria na avenida que tem na rua, e não foi dado alvará, ele fechou. E como foi dito pela vereadora, na avenida poderia, já até... Então, não foi dado alvará e ele fechou. Então, quer dizer, são essas coisas que eu tentei colocar esse projeto para regularizar essas coisas que foram pedidos de alguns moradores. Mas pode ser que a maioria não queira. Então, mas como a casa informou que seria feito... o projeto, acho viável encaminhar ao conselho. Então. Esperarmos a resposta. Se for, porque o que foi informado pela casa era isso. Tá? Ok. Eu coloco em deliberação o pedido de retirada do projeto para que ele seja encaminhado ao CMU. Em deliberação, em votação, aprovado que seja encaminhado o projeto de lei do Legislativo número 48 ao CMU. É retirado da pauta. Projeto de lei do Legislativo número 67, de autoria do vereador Zé Cláudio Ferreira, declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer, ABRAPEC. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 67/2013. Em discussão? Em votação? Em deliberação, senhor presidente. Eu só gostaria de citar aqui, a ABRAPEC é uma instituição que está dando um apoio aí incondicional às pessoas com câncer, e eles vêm fazendo um trabalho aí exemplar dentro da cidade de São João da Boa Vista. Eu gostaria de parabenizar o Claudinho por ter colocado esse projeto, e dizer que eu sou favorável a ele. Em votação?
Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 67/2013. O vereador Claudinei Damalho requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 67/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei do Legislativo número 70, de autoria da vereadora Helenice Imaculada Vidolin, denomina-se Rua Mercedes Rodrigues Franco, a Rua 35 do Parque dos Resedás. Parecer da Comissão de Justiça, em redação favorável. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 70/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 70/2013. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 70/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei do Legislativo número 71, de autoria do vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ademir. Eu gostaria de tirar esse projeto da pauta, porque houve uma confusão, na verdade. É uma rua do Resedás, não do Recanto da Serra, que vai ser o nome do padre Alderige Maria Torrian. Eu coloco em deliberação o pedido do vereador Dr. Ademir para que seja retirado esse projeto da pauta. Em deliberação, em votação, aprovado. Retire-se. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Não havendo nenhum vereador inscrito e nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada. Alô. Se eu quero cá. Tá estourada, cara. Alô. Eu não mexo aí, não. Eu não mexo aí, não. Você me entrega na quinta de manhã para me levar? Alô. Luiz.